Você insiste em o que já cumpriu seu propósito e sofre ao desapegar dele. Ter noção do desapego na sua vida não é apenas um exercício de renúncia. Não significa apenas indiferença às coisas mundanas e materiais, mas um reflexo dessa sua maturidade emocional e esse desapego ao ego. E nisso, quando passamos a nos relacionar com as pessoas, as situações, as experiências vivenciadas, vamos sem a ilusão de posse e controle absoluto. E nesses últimos dias eu estava lendo Marco Aurélio, um grande imperador na época, para quem não sabe. Ele faz parte da tropa do estoicismo. Apesar de ser um dos homens mais poderosos do seu tempo, ele entendia que riqueza, ouro, poder e tudo mais não fazia sentido nenhum para ele. Até mesmo a própria vida, ele entendia que são coisas temporárias. Então, quando ele fazia viagens, ele escolhia não levar essas coisas, porque ele falava que só precisava dele, do ser dele, mas ele também não era apegado a essas coisas. Diferente dos tempos atuais, que quando resolvemos só ir pra praia, pra uma cachoeira, um negócio simples, levamos 3 malas. E se puder, levam até um pouco mais. A quarta, a quinta chega também. E voltando para Aurelinho, durante uma praga que assolou a Roma naquela época, como ele estava no controle e também possuía inúmeras riquezas, ele podia fugir ou se assolar em algum lugar, ou ele poderia estabelecer controle e tentar fazer alguma coisa de fato para mudar aquela situação. Porém, ele aceitou a realidade no meio que ele estava inserido. O ambiente que ele estava inserido, ele aceitou as coisas como elas são. Diante das coisas que estavam acontecendo com a sua vida, ele governou com sabedoria, focando no que realmente importa. O melhor importava, né? Já foi há muito tempo atrás. E aí eu nem comentei com vocês o livro que eu estava lendo, mas é Meditações do próprio querido. Ele está no meu Kindle, gostaria de mostrar para vocês. Eu vou pegar o físico, né? Porque eu tenho essa necessidade de sentir o cheiro, de tocar num livro e falar, estou lendo esse livro aqui. O negócio não é o digital ainda. Estamos trabalhando para evoluir e acompanhar essa era digital. Neste livro, ele refletia sobre a impermanência das coisas e de tudo que possuímos, status, riquezas, relacionamentos, pode ser tirados da gente a qualquer momento. Portanto, precisamos treinar a nossa mente para aceitar as mudanças sem desespero e entender que a verdadeira virtude está dentro de nós. Por isso que muito se fala que a única coisa que não podem tirar da gente é o conhecimento, e isso é uma virtude. Essa palavrinha é o modo operante que escolhemos viver, como liberdade ou mesmo lealdade, honestidade. Porém, é uma tendência nossa a procurar se apegar com as coisas, principalmente as físicas, as tangíveis que podemos tocar. E até aí é natural, porque tudo que chega sempre por alguma razão, e tudo que parte sempre por alguma razão. Fernando Pessoa. Gosto desse querido. Resumindo, sabemos que nos apegamos às coisas e principalmente às coisas impermanentes porque continuamos a cada dia buscando essas coisas com o objetivo de obter mais coisas e acumular mais conquistas. Por quê e pra que te ensinaram a se apegar a coisas finitas, que vai acabar, que vai findar um dia? Tu buscas acumular o que é finito para preencher um vazio que pede significado? Não estamos aqui para correr atrás do vento. Você está aqui por algum motivo. Não busque preencher esses motivos com coisas que se esvaem, como areia entre os dedos. Não me recordo se eu falei aqui neste canal sobre o John Bowlby e a teoria do apego. É uma teoria, claro, mas será que neste quesito aprendi certo com a vida para sair passando adiante? Provavelmente você aprendeu dessa forma, que você precisa acumular coisas e está replicando isso para outras pessoas, pois é um reflexo natural da sociedade em geral. Nós ensinamos as pessoas a se apegar, mas raramente as ensinamos a deixar ir. E é nesse desencontro que nasce grande parte do sofrimento. Eu tentando falar de desapego quando estou apegado a algumas coisas, mas se eu olho há um ano atrás, eu já evolui uns 90% e não me apego mais às coisas como me apegava antes. Sempre podemos mais, e essa é a graça de ser humano. Aceitas uma xícara de chá? Eu sei que o instinto humano, somado aos capitalismo e aí um incremento assim por cima, as redes sociais, nos mostram que as coisas do externo, as coisas que as pessoas conquistam e publicam nas redes sociais, é a coisa mais fascinante do mundo. E todos nós passamos a buscar isso. Consequentemente, a ideia de felicidade, portanto, está no externo. Quando passamos a olhar as pessoas publicando nas suas redes sociais uma felicidade delas, acreditamos que é a mesma que a nossa. Consequentemente,
Consequentemente, passamos a nos apegar para atingir aquele objetivo e conseguir conquistar aquela determinada coisa que vimos e deslumbramos. A grama verde do vizinho, que está perfeita, né? Vamos tentar colocar uma grama dessa aqui deste lado também. Existe uma grande diferença entre apego, que gera uma conexão emocional e sentimental, e teimosia, que já é outra coisa completamente diferente. Quando você está teimoso, não é tanto o valor ou o significado daquela coisa que te prende, mas a dificuldade de deixar ir o que você já conhece. Pode ser diferente disso o apego. O apego, ele é algo que traz uma conexão emocional, uma profundidade ali, algo que dá sentido para a sua vida, te faz pertencer a algo, seja uma pessoa, seja uma profissão, seja o que for que te dá um sentido para a vida e não te deixa sozinho neste mundo maluco. Você vira para si mesmo e diz, eu estou apegado a isso, mas porque tal pessoa ou tal grupo ou tal profissão ou tal posição que estou hoje me faz se sentir pertencente a algo e não assolado por aí. Agora, mesmo que você tenha um sentido na vida, desapegar as coisas que te fazem mal é essencial. Apego leve é bom, obsessão e teimosia já é outra coisa. Mas claro que existem questões sociais, questões financeiras que nos fazem crescer já querendo buscar conquistar, ter as coisas que não tivemos na infância ou durante a nossa vida. É recorrente, é natural, é instintivo. Ou seja, a busca desde cedo para a sobrevivência passou a ser um objetivo, pelo menos para minimamente vivermos bem. Mas entender que a realidade não é um objetivo, ou melhor, não é um degrau, mas sim uma consequência de uma etapa que precisa ser superada. Etapa essa que não começa você já conquistando, mas sim uma etapa interna para você chegar até lá. Eu digo isso falando da minha própria experiência agora, porque quando eu passei a me colocar em um estado interno, onde tem que ressoar com a realidade que eu quero, eu desejo alcançar, as coisas começaram a andar. A engrenagem que estava travada começou a girar naturalmente. Eu mudei internamente para acontecer externamente, e não o contrário. As coisas estão começando a acontecer e o grande responsável foi minha própria noção de insignificância neste mundo. Consciência da finitude da minha própria vida. Eu sou um grãozinho de areia no meio de vários que, claro, todo grão de areia tem um fim. A conquista, ela não começa pela aquisição, pela compra daquele bem material, mas sim pela percepção de ser antes de ter. Às vezes é só não se importar que as coisas começam a acontecer a nosso favor. Maluquice, isso sim, mas faz sentido pra mim. E quando eu falo isso, eu não falo, galera, que as coisas vão começar a acontecer pra vocês repentinamente só porque você passou a ignorá-las. Mas você não temer a perder e nem ganhar só porque você se sente importante já é o primeiro passo para atingir uma certa plenitude nos tempos atuais que vivemos. Eu tinha comentado sobre Marco Aurélio, o que ele me fez refletir algumas coisas, e um dos pontos que ele trouxe foi a minha existência nesse mundo, quando ele disse: o que você teme a perder quando nada nesse mundo lhe pertence? E eu quero que você se questione sobre isso também. O que você teme a perder quando nada nesse mundo lhe pertence? Eu acredito que aceitarmos as coisas sem arrogância e deixar ir com a indiferença é o primeiro passo para as coisas virem até nós naturalmente. Isso é uma lei, ou deveria estar dentro da lei, mas deveria estar dentro da lei isso aqui. Não existe um manual da vida, claro, mas deveria existir. O desapego das coisas antigas faz ganharmos o novo da vida. Caminha que o caminho se abre, mas para você caminhar, você precisa deixar as coisas para trás. O pôr do sol de hoje, ele pode estar melhor do que o de ontem, por estar mais belo ou apenas por uma mudança de percepção. Por falar em pôr do sol, que é a passagem do dia para a noite, até as roupas que usamos não é nossa. Apenas temos a oportunidade de usá-las ela hoje e amanhã cabe a outro escolher qual peça a gente irá usar. Com isso, não seremos capazes de vestirmos nosso ego e dizer o que gostaríamos de vestir. Hoje eu posso falar para vocês, pessoal, que um dos meus objetivos principais é mudar a minha realidade, mas não como a maioria das pessoas. Eu vejo uma tendência geral para as pessoas buscarem bens materiais como carro, casas, apartamentos, formações ou um cargo, uma profissão, concursos e etc. Enfim, esse não é um dos meus objetivos
não mais. Um dos meus objetivos é melhorar como ser humano, é ser uma pessoa melhor, é buscar me conhecer o suficiente para atingir os valores, as experiências e as habilidades que eu quero entregar e expurgar o máximo de mim. Eu vi mais sentido nisso de tudo que já me ofereceram, que instiga de fato, né? Quando olhamos para as redes sociais, achamos muito interessante tudo isso. Só que quando você olha para si, não olhe para uma tela, olha para dentro, você começa a reconhecer o que de fato é importante para você, o caminho que você quer seguir. Até me arrepiei aqui, porque foi algo muito marcante para mim quando deu esse estralo. Eu imaginava que eu estava buscando, e não tem muito tempo, algo que vinha de dentro, e me conheci um pouco mais. Ou melhor, foi um salto assim, e eu saí de um lugar onde eu estava totalmente preso às coisas do mundo, imaginando que estava me autoconhecendo o suficiente. Eu acredito que seja uma caminhada, esse degrau que eu estou falando para vocês, que a gente precisa buscar incessantemente. Quando você tira o ego, vem a sua consciência, que é suficientemente boa para te dar um direcionamento. A consciência você pode colocar como Deus se você tem uma religião. Hoje eu quero chegar no final da minha vida, ou melhor, no meu último dia de leito, e ver o quanto eu busquei me tornar aquele ser humano ideal que eu idealizei hoje. E não buscar o ter, que está sendo uma tendência e que todos estão seguindo nessa direção. Sêneca disse uma vez que nós lutamos a vida inteira para pagar remédios no final da nossa vida por algo que nós mesmos escolhemos. É algo parecido com isso, mas para mim faz muito sentido. Passamos a vida inteira lutando por algo e adquirindo doenças para chegar no final da vida e ter esse valor acumulado para pagar as doenças que nós mesmos nos colocamos. Aí entra a vaidade, entra a tentação e algumas coisas a gente quer pegar do mundo. E eu falo isso por mim. Quando chegar lá na frente, eu acredito que eu não terei orgulho das riquezas que eu acumulei, dos bens materiais que eu obtive e das conquistas empilhadas dentro da minha casa inteiras em formas de papel. Quando você vê as pessoas conquistando o carro do ano, tendo um celular da última geração, usando só roupas de marcas e lançamentos do ano, você passa a se questionar e meio que se perde no caminho, falando o porquê você não tem aquilo. E a sua ânsia por ter vai de encontro àquilo e você passa a buscar. Você se sente escasso, eu não tenho isso, eu não tenho isso. E aí você luta para ter essas coisas. Mas antes de qualquer decisão, você não se perguntou para si mesmo. Você olhou para a tela e não olhou para você. E aí nisso, eu sinto lhe informar, mas você está no caminho errado. Antes de qualquer decisão, se pergunte o porquê e para quê. Saiba dos motivos claros, do porquê e para quê você quer aquilo. E eu falando isso, eu não estou desapegado das coisas da existência humana, como você e como todos nós que estamos nessa terra. Muito pelo contrário, eu temo perder o que sou ao me apegar em coisas que nunca foram minhas. Por isso que de uns tempos para cá, esse mergulho para dentro está sendo fundamental, está sendo essencial para essa minha mudança. Acredito eu que se você segue o essencial, o básico para ficar compreendido para você, se você segue isso, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Às vezes você só está estacionado e perdido numa estação porque as malas que você tem não comportam mais no trem, no vagão que você pretende colocar elas. Essa mala, ela pode ser um cargo, uma casa, um carro, suas contas, sua própria rotina que você mesmo se propôs a praticar, a colocar e colocou na sua vida. Isso tudo é importante e ferramentas úteis para facilitar o nosso dia a dia, mas são apenas ferramentas, não é o fim, não é a coisa principal. Eu percebo que as pessoas invertem. O fim é o autoconhecimento, porque dele virá as demais coisas. Quando você se conhece, você encontra algo divino que só você fazendo você vai experienciar isso. Ele reflete no seu processo de autotransformação e as malas novas vêm por consequência, novas estações e você consegue assim empilhar muitas coisas dentro daquele vagão que não cabia nada mais. Mais coisas lhe serão acrescentadas. É esse o sentido de você buscar um autoconhecimento, buscar evoluir como pessoa, ou saber minimamente os valores daquele ser humano ideal que você pretende ser daqui a um tempo. Agora, quando você tem noção dos valores de um ser humano ideal que você quer ser, e você vai totalmente o inverso, se torna materialista e quer conquistar X coisas em determinado tempo, e são coisas de altíssimo valor que levam tempo para você conquistar, ou a sua busca é sempre pro lado de fora, é um valor para você ser materialista e atingir esse determinado objetivo,
porque se for, ok, segue nessa linha. Mas se não for, qual é o sentido de você buscar essas coisas? Os seus valores estão intrinsecamente ligados a esse objetivo? Ou você pretende ser feliz com menos coisas? Eu já escolhi o meu. Agora é uma decisão de cada um escolher o seu próprio objetivo, entende? Eu lhe garanto que depois que você passa a desapegar das coisas, os benefícios são inúmeros. Quando você passa a desapegar e entende que nada neste mundo te pertence, que você está livre, a maioria das obrigações que você acredita que tem foram impostas inconscientemente. Quando chega esse dia, se pergunte qual é o ser humano ideal que você quer se tornar. Você terá a resposta dos valores que você quer adquirir e seguir a cada dia tentando se tornar um pouquinho, minimamente, aquele ser humano ideal que você se colocou. Você vai atrás daquilo, mas sabendo que você já é, e aí você não passa a mais sentir a falta e falar que você não tem e que você é escasso. Mas você já sente dentro de você, não está na tela do celular, não está no externo, e aí você busca praticar isso todos os dias, nem que leve meses, nem que leve anos. Como todos nós, como você, o rio não se apega às margens, ele continua fluindo. As árvores não seguram suas folhas quando chega o outono, elas continuam crescendo. Um exemplo que está na história, um homem mais rico que já existiu, que obteve os bens materiais, teve poder sobre o seu povo e, consequentemente, foi respeitado por eles, disse sem meias palavras que tudo é vã. Tudo aquilo que nos apegamos é em vão, ou seja, tudo é à toa. Portanto, o que não é em vão, o que não é à toa, é o próprio ser. Todo o resto deve ser visto por consequência dele. Cuide desse ser, cuide de você, curte esse vídeo e comenta. Isso me ajuda bastante. Valeu!